Paz do Senhor, ceadebianos, a todos que assistem esse canal abençoado, Ceadeb TV Oficial. Que alegria estar mais uma vez aqui falando para todos vocês, quer seja de manhã, à tarde ou à noite, ou mesmo à madrugada. Quem sabe você está nos assistindo aí depois que terminou todo o seu dia e está agora preparando a sua lição, ou mesmo como aluno está aprendendo alguma coisa importante. Espero que estas aulas tenham sido de muito benefício para a sua vida, edificação espiritual. Quero mandar um grande alô também, um abraço aos irmãos que nos ouvem através da Rádio Vox. Que Deus abençoe a todos abundantemente em Cristo Jesus. Um grande abraço ao querido Valmir Júnior, ao querido Adonias, este homem que tem sido uma coluna de firmeza e de verdade aqui nas nossas gravações. É eles quem nos coordena e eu tenho agradecido muito a Deus pela sua vida. Mas vamos então à nossa lição. A lição de hoje é a lição de número 7, que vai ser ensinada em 12 de novembro de 2023 e cujo título é A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Quando se fala em responsabilidade, já está se falando de algo pesado, algo que tem que estar nos trilhos. Não basta querer, não basta ter um sonho encantado em que vai se ganhar almas em um outro país, em uma outra cultura, mas é preciso também que a igreja local, aquela que envia, também dê o suporte, exceto em casos muito especiais, dos quais nós vamos falar aqui também. Fique aí ligadinho. Eu quero pedir a você que nos assiste, compartilhe este vídeo aí, dá o seu joinha, compartilha nos seus grupos internos de WhatsApp o link para que muito mais pessoas possam também se beneficiar destas aulas, destas lições. Você sabe, o nosso diferencial não é o estúdio, o nosso diferencial não é a TV, o nosso diferencial não é alta qualidade de vídeo e nosso diferencial também não é o pastor Cleovaldo. O nosso diferencial é o conteúdo, a forma como estamos dispondo o conteúdo. E o que é? Qual é essa diferença, pastor Cleovaldo? Digo para você. Nós fazemos um tour ou uma turnê por toda a lição. Isso ajuda muito porque nós não estamos inventando uma nova forma de fazer as coisas. Nós estamos trilhando o caminho que já antes fora posto. Onde é que está a nossa liberdade? A liberdade do professor. A liberdade do professor está em procurar novos subsídios. O formato da sua aula também, ele é flexível, depende da sua escolha. Porém, o assunto e o cronograma já estão definidos. Eu tenho observado que muitas vezes nós focamos um ponto só. É possível focar apenas em um ponto da lição? É sim. De vez em quando você vai focar em um ponto ou mesmo em um tópico e não sair dali. É possível acontecer isso. Mas podemos fazer isso sempre? Não. Nós precisamos avançar. Nós precisamos falar de cada tópico. E quando eu falo tópico, eu quero dizer, precisamos falar da introdução bem. Nós precisamos falar do primeiro, do segundo, do terceiro tópico. Nós precisamos falar da conclusão e mais. Nós precisamos também relembrar que temos a síntese de cada tópico para que na mente do aluno isso possa ser trancafiado e possa ser gravado. Isso é ensinar, isso é aprender. Eu espero muito que você que assiste o nosso comentário possa ter isso, porque se hoje possa não estar sendo diferente, uma diferenciação, com certeza nós vamos ver que aqueles que estão fazendo assim, seus alunos, coordenadores, secretários e até mesmo os professores, eles crescerão muito mais. Vamos então, os textos principais, eu agrego aqui
o texto áureo. Aqui, como é seu nome mesmo? Lindsay. Pronto, lindo. Vamos lá. Os textos principais, eu agrupo aqui o texto áureo, a verdade prática, a leitura bíblica diária, ou leitura diária, e também a leitura bíblica em classe. Então, estão agregados aqui numa tela só, mas eu vou discriminar, por favor, lindo. Bom, muito bem, obrigado. Aqui, ó, o texto áureo diz, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Está em Gálatas capítulo 6, versículo 10. Antes de avançar, quero mandar um grande abraço aos meus amados irmãos em Alagoinhas, ao querido pastor Jair Silas, a toda a Escola Bíblica Dominical e aos jovens. Esta semana estive ali falando sobre ideologia de gênero e, olha, falamos sobre muitas coisas importantes, sobre a Simone de Beauvoir, sobre a Judith Butler, sobre tanta coisa importante, nome social. Foi uma palestra realmente para mim muito especial. Um grande abraço a todos vocês em nome de Jesus. Quero mandar também um grande abraço aqui ao pastor Geazi, meu grande amigo, que Deus te abençoe. Ele é pastor presidente ali da Assembleia de Deus em Santo Estevão e também o bom povo de Santo Estevão acompanha as nossas aulas. Quero mandar um abraço também a alguém que está presente aqui. Como é o nome da sua mãe, lindo? Andréa Lins. Irmã Andréa Lins. Ela é a cantora Andréa Lins. Precisando, dá uma ligada aí e chama ela para cantar na sua igreja. Vai ser uma bênção. E também com o nobre... Deuvi. Por que bota esses nomes bem estranhos assim? De onde é isso? Deus significa Deus é vida eterna. Deus é vida eterna. Fez uma concatenação aí, beleza. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos à verdade prática. Ela diz assim, é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Verdade prática é importantíssima e cada letra, cada palavra aqui, ela tem um papel importantíssimo. Quer ver? É papel, ou seja, está no hall de competências. É papel, é isso. Está no hall de competências ou obrigações da igreja. Responsabilizar-se. Ou da igreja. Pronto, vamos aqui, da igreja. Ou seja, Deus não delegou isso aos anjos, não delegou aos demônios, não delegou aos ímpios e nem mesmo a Israel, mas ele delegou à igreja. Ide, portanto, fazer discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias. Ide e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, este papel, esta incumbência é da igreja. Agora, é papel da igreja responsabilizar-se, não passar a responsabilidade, não terceirizar a responsabilidade, não omitir-se, mas é preciso responsabilização. Em parte ou integralmente? Integralmente. Isso significa que eu tenho que me responsabilizar sozinho por um missionário? Não, nós vamos ver isso também. Esse integralmente aqui quer dizer que toda a igreja tem que estar envolvida nesta preocupação com missões. E aqui o final, com o cuidado, não apenas com o aspecto financeiro, mas o aspecto emocional, o aspecto espiritual, né? Um direcionamento para que o missionário esteja se sentindo muito seguro naquilo ou onde ele estiver. Vamos lá, a leitura diária é muito importante. Essa leitura diária, eu penso que ela se conecta conosco. Eu, inclusive, tinha prometido a vocês que eu iniciaria um programa para colocar no meu Instagram. Ainda não consegui fazer isso, mas está no meu radar. Eu vou fazer sim. A cada dia eu colocar o texto bíblico do dia, para que você não precise buscar em um programa de caixinha de promessa um texto bíblico que fale para você, porque através da própria leitura diária, Deus vai falar para você. Imagine a sua semana completa, inteira, envolvida com a palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Será algo especial,
novo, glorioso. Então, na segunda, o tema é: em Antioquia havia uma igreja com consciência missionária. Na terça, a consciência de responsabilidade da igreja para com o missionário. Aqui nós vemos Barnabé, Saulo sendo chamados à missão e a igreja, como ela se interessou por esses homens. Na quarta-feira, a preocupação e cuidado constante da igreja com o missionário. Paulo dá testemunho de que a igreja em Filipos era preocupada. Na quinta-feira, a recepção alegre e honrada da igreja para com os missionários. Paulo está em Éfeso, né? E eles o recebem como um anjo de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 13, a importância da igreja local comunicar a necessidade dos missionários. Essa comunicação, ela é uma via de mão dupla e é preciso compreender que em algum momento realmente houve uma falha de comunicação, tanto de um lado como de outro. O missionário, quando ia às terras estrangeiras, ele procurava fazer o máximo, mas esquecia algumas vezes de comunicar não somente o sucesso, mas também as necessidades. E muitas vezes também a igreja se interessava apenas em mandar a parte financeira, mas não se preocupava muito com o feedback. Como é que está aí? Como é que estão os filhos? Só quando acontecia uma coisa muito difícil, uma enfermidade, uma perseguição, é que então a igreja se manifestava. Mas é importante que a igreja local ela comunique a necessidade dos missionários. E no sábado, por fim, quando a igreja ora e jejua pelos missionários, e orando, disse o Espírito Santo: separai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. A obra de missão, embora já tenha sido mandado pelo Senhor e de fazer discípulos, mas o Espírito Santo ele quer fazer parte de cada decisão da igreja. A igreja não pode decidir a grosso modo, ela não pode decidir em massa, mas é necessário sempre estar orando por aquele mistério, orando para que o Senhor levante homens e mulheres consagrados e com as características necessárias para que a obra ela não se perca, ela não diminua, mas sempre esteja crescendo para a glória do nome do Senhor Jesus. A leitura bíblica em classe. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Eu milito com a Escola Bíblica Dominical há muito tempo. E a gente vê alguns detalhes que muitas vezes passam. Um desses, sabe o que é? Muitas vezes nos preocupamos com a forma e esquecemos aos poucos o conteúdo, o espírito da coisa. Então a leitura bíblica em classe é uma delas. O nome é leitura bíblica em classe, ou seja, para ser lida na classe. Aí, muitas vezes nós lemos em grosso, nós lemos no plenário, não é verdade? Só que quando lemos no plenário, muitas vezes, o que é que acontece? Tem o adolescente que não tem essa lição, o jovem que também não tem essa lição, nós temos as crianças, adolescentes, jovens e também o juvenil, enfim. Então, quando eles se deparam com essa lição, quase ninguém lê. É preciso rever isso. Se formos ler todos juntos, principalmente quando os textos são díspares, ou seja, quando são encontrados em muitos versículos diferentes, ou capítulos diferentes, ou livros diferentes. É preciso, então, o que é que eu recomendo? Vamos para essa aqui, lindo. Eu recomendo que, se for uma leitura corrida como essa, então que se espere que as pessoas encontrem, todos, mesmo aqueles que não fazem parte da lição de adultos, que eles possam encontrar. Tenham paciência. Segunda coisa, que seja feita uma leitura responsiva, ou seja, eu leio os ímpares, as mulheres leem os pares, e os homens repetem, ou aquele que está à frente, o preletor, ele lê antes e depois os outros acompanhem, para que todos possam se sentir parte da leitura. Mais importante ainda, é preciso que seja lido. E eu dou graças a Deus porque na igreja onde congrego, o povo é bem atento. Teve um dia que eu me esqueci
E aí, ao final, o pessoal veio me cobrar: pastor, não fez a leitura bíblica em classe. Eu digo: me perdoe, minha irmã, me perdoe, meu irmão. Foram muitos, me perdoe. Então, eu esqueci. Vejam que eles estavam atentos, esperando, aguardando a leitura, né? Mas então, vamos lá, vamos fazer aquilo que nós entendemos como o correto. Vamos fazer a leitura. Está em 1 Coríntios capítulo 9, versículos de 9 até o 14. E diz assim: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Que leitura especial, que leitura magnífica. Aqui nós temos muitos tesouros, e nós vamos falar agora. Mas vamos aos objetivos. Vamos dar uma pausa para agradecer a todos, mais uma vez, todos os pastores. Pastores, eu encontro muitos pastores que dizem: eu te vi. E eu quero mandar um grande abraço para você. Mesmo que você não tenha estado conosco do início ao final, mas saiba, eu te notei, eu te vi. Que Deus abençoe. E eu peço que você coloque aí o seu nome e o local de onde está falando. Só precisa dizer: Silvio Luiz, Piritiba. Ou então, Antônio Barbosa, Itapuã. Selma Cândido, Santa Luz. Jairo Ferreira, Várzea da Pedra. Só precisa isso para a gente ter ideia de onde você está nos assistindo, ok? Vamos nesta aqui de novo para os objetivos. O primeiro objetivo desta lição é explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários. O segundo, relatar o cuidado integral dos missionários ou aos missionários. O terceiro, elencar maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Importante que a gente, ao final desta lição, possa entender o sistema de apoio, possamos ter o cuidado integral e ter também maneiras práticas de compromisso. Os tópicos. O primeiro é a igreja e o sistema de apoio aos missionários. O segundo, o cuidado integral aos missionários ou dos. E o terceiro, maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Observem aqui que os objetivos são mais ou menos os mesmos, a divisão dos tópicos. Então vamos ao tópico 1, a igreja e os sistemas de apoio aos missionários. Primeiro, a responsabilidade da igreja. O pai das missões modernas, William Carey, ele disse que Deus o chamou, ele era muito novo, um sapateiro, um homem com pouca letra, mas ele começou a estudar, dentro da sua possibilidade, começou a estudar em outras línguas. Ele viu uma inscrição em grego e começou a estudar o grego, aprendeu o grego. Ele viu uma inscrição em holandês e começou a estudar o holandês. Sabe o que ele pensava? Quem sabe Deus vai me usar e eu preciso estudar. Ele então cresce, ele se casa e depois ele diz: eu quero ser missionário na Índia. Eu quero falar de Jesus aos indianos. Mas um ancião diz: moço, assente-se. Se Deus quisesse falar aos indianos, ele não precisaria de você. Ele mesmo falaria. Olhe a mentalidade daquela época. Mas ele, imbuído daquele
espírito, cheio do Espírito Santo, ele continua a estudar e então ele mesmo se banca com tudo aquilo que ele juntou durante a sua vida. Ele pega sua esposa e filhos e ele vai, se eu não me engano, na Companhia das Índias Orientais. E ali ele vai para a Índia e começa a pregar o Evangelho, a ensinar. Ele tem um momento que ele precisa da ajuda da igreja, mas a igreja não o ajuda. Mesmo assim, ele continua o seu mistério, ele continua a obra do Senhor. Porém, é claro que a gente precisa dizer isso. A falta de apoio em todos os sentidos, mas principalmente financeiro, de uma igreja local, desestabiliza o missionário e a sua família. Cria um ambiente de emoção que é desestabilizador, repito. Imagine você preocupado em ganhar almas, preocupado em traduzir a Bíblia ou alguma parte, um fascículo da Bíblia. Você preocupado em abrir uma congregação, em mantê-la, em aluguel, em som, em tantas coisas. E além disso, pode ser até uma perseguição. E de repente você não tem um mínimo para manter-se e para manter os seus filhos. Isso é muito difícil. É preciso que a gente tenha este olhar cuidadoso. Eu posso dizer para vocês que a igreja mudou muito. A igreja hoje tem um olhar. Alguém pode dizer, mas antigamente a igreja não tinha nada, não tinha. Na verdade, cada época tem as suas tribulações, né? A igreja tinha pouco, mandava. E hoje tem mais e manda mais. É proporcional. E eu dou graças a Deus porque muitos missionários têm nos dado um feedback muito maravilhoso. E o pastor Itamar, meu querido pastor Itamar, estou citando o teu nome aqui porque te amo. Porque ele disse, pastor, eu tenho observado as suas aulas, o senhor não fala em mim. Falo sim. Você, pastor, mora no meu coração. A sua querida esposa, que estava também fazendo um podcast hoje. Eu sempre faço, a missionária, a Hilda, acho que é. Eu sempre lembro o nome da Lamuca Tai, mas da irmã eu não lembro. Mas receba o nosso grande abraço do povo bom daqui de Salvador e principalmente de Capelinha, que tem uma congregação lá na África. Tá certo? Um grande abraço. Então, a responsabilidade da igreja é muito grande, não apenas financeira, mas em todos os níveis, nível sentimental, emocional, de comunicação. A missionária disse aqui no podcast como é importante receber, Deuvi, uma carta de uma missionária, de um irmão, de uma igreja. No mínimo, estamos orando por você. Oh, glória a Deus. É como um copo de água fresca no meio do deserto. Você trabalha com aquela alegria. Tem alguém olhando por nós. Marido, não desanime. A igreja está orando por nós. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine a oração de uma igreja inteira. Lembre-se que a igreja estava orando por Pedro e ele estava próximo de morrer. Estava marcado já. Porém, a oração da igreja fez com que Deus mandasse o seu anjo e o livrasse da morte. Oh, glória! O subtópico 2 é o sistema de apoio e a obra de fé. Aqui, meu caro Adonias, na sua congregação ou igreja, tem um sistema de apoio ao missionário? Tem uma coordenação de missões atuante? Que possa entrar em contato com os missionários? Hoje os missionários, muitos deles se conectam conosco através do WhatsApp, através do Instagram. Que bom, porque o sistema de comunicação está ativo. E eu quero mandar um grande abraço à minha amiga missionária Cláudia. Ela está no Azerbaijão, mas ela ama muito a Índia. E, querida Cláudia, que Deus continue te guardando, te abençoando, né? Olha, eu quero mandar um abraço também ao querido missionário lá na Guiné-Bissau, mas eu vou esquecer o nome dele, me perdoe. Mesmo assim, fica o abraço, o registro, tá bom? Eu vou lembrar o seu nome até o final aqui, tá certo?
A igreja precisa de um sistema de apoio. Aqui em Salvador nós temos, o final do ano, nós temos uma cesta especial de Natal para o missionário, tipo um 13º. Isso é muito importante, porque significa que o missionário vai ter um momento de alegria extra, né? Um momento de folga, que Deus abençoe vocês, missionários. Então é preciso ter esse sistema de preocupação, um sistema de apoio. E a obra é de fé, é claro, mas não podemos apenas dizer é pela fé. Então Deus cuida. Eu me lembro que tinha um hino que diz que se é o Senhor que está mandando ir, Ele mesmo cuidará de ti. E a gente pegava esse hino e diz, não, se você é missionário, meu irmão, vá, porque o Senhor vai cuidar de você. Mas o Senhor cuida do missionário através da sua igreja. Nós vamos ver isso aqui em Filipos, nós vamos ver em Tessalônica, né? Nós vamos ver em Éfeso, que o Senhor ele cuida dos missionários através da sua igreja. Então é uma obra de fé, mas ela precisa de nós. O objetivo de missões. Isso aqui a gente falou na lição anterior, né? O objetivo das missões, alcançar as pessoas, alcançar as culturas, modificar aquelas culturas que são efetivamente demoníacas, porque há culturas que são cultura de morte. Alcançar principalmente nações para transformá-las, para entregá-las ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo primordial de missões. Vamos, Adonias, ao segundo tópico, meu amigo. Aliás, a sinopse do 1, a igreja local tem a responsabilidade de cuidar dos missionários e sua família enviados ao campo. Vamos ao tópico 2, o cuidado integral dos missionários. Então eu estava falando um pouquinho sobre isso, esse cuidado integral. Havia um ditado grego que dizia mens sana in corpore sano, ou seja, mente sã num corpo são. Muitas vezes a mente, o espírito está bem, mas a carne é fraca. Muitas vezes a mente está ativa, porém o corpo enfermo. Muitas vezes o missionário está entusiasmado, está animado, porém o seu corpo não tem as vitaminas e sais minerais necessários para fazer a obra. O que adianta isso? Então é preciso unir o útil ao agradável, digamos assim. É preciso que o missionário tanto tenha a sua forma física saudável, seu corpo saudável, quanto a sua mente saudável. Por outro lado também, se o missionário, a missionária estiver bem alimentado, fortalecido, mas estiver desmotivado, também não adianta. Quanta gente aí, ó, nas academias, peitoral, como é que se diz? Tríceps, bíceps, tudo direitinho, mas a mente, ó, para baixo. Tenho encontrado muita gente nova em cima de uma cama, em frente a uma TV, assistindo séries, momentos após momentos. Muitas vezes poderia estar escrevendo um livro, muitas vezes estudando a palavra de Deus, muitas vezes sendo útil para outras pessoas, mas a mente não está suficientemente alimentada pela palavra de Deus. Esse é o momento de mudar essas coisas. O tempo, a juventude, ela passa. Está escrito tanto em Eclesiastes capítulo 1 como em Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te do teu Senhor nos dias da tua mocidade. Então vamos ao cuidado integral. O cuidado integral é cuidar de corpo, alma e espírito do missionário. Reforçar nele a sua chamada. Diga ao missionário, o Senhor te chamou, Ele vai te fazer passar pelas maiores tribulações com garra. Meu querido missionário, não desanime, o Senhor está contigo. E por que digo isso? Vou explicar. Eu já falei do livro importantíssimo, Morrison na China.
Ele vai para a China, mas ele não encontra a língua, ele não conhecia o sânscrito, ele não conhecia a língua chinesa. E o que ele faz então? Ele se tranca num quarto, ele começa a entender a língua. Depois ele começa a tradução da Bíblia e por muito tempo ele estava apenas dentro de um quarto bolorento, mofado, mas fazendo algo importantíssimo e vital para o reino de Deus, traduzindo a Bíblia para o idioma chinês. Então depois, quantos milhares de chineses eles foram alcançados através da obra do servo de Deus, do Morrison, o David Livingstone. Oh, meu Deus, tantos missionários que entregaram a sua vida para objetivos que não foram alcançados em vida, mas depois da sua morte, os seus escritos, o seu legado foi utilizado por outros missionários para fazer a obra de Deus. Então, muitas vezes, o missionário não vai ver logo o produto do seu trabalho. Então não vai ficar logo satisfeito. Mesmo assim, ele tem que ser incentivado a continuar. Que Deus abençoe o pastor Paulo César, do Grupo Logos. Encontrei-o em Campina Grande. E ele me dizia, estou fazendo a tradução da Bíblia para um dialeto aqui no Brasil. E eu fiquei tão feliz que eu não sabia que ele era um homem devotado às missões. Depois eu fui procurar a história dele, que eu acompanhava apenas as canções do Grupo Elos, do Grupo Logos, mas eu vi que, na verdade, desde o Mocidade para Cristo, naquele tempo... Era do seu tempo, Adonis? Não lembro, não. Não lembra, não. Mas desde aquele tempo, do Mocidade para Cristo, que nos legou o João Alexandre, o Grupo Elos, e eu acho que até o Milad. Não sei se o Milad é um pouco mais novo. Então já havia essa preocupação com missões e ele mantém a preocupação com missões porque ele foi suficientemente animado para isso. Então o cuidado tem que ser integral. O segundo subtópico, uma agenda quanto à volta do missionário. E tem isso? Veja bem, bora aqui, Adonis. No meu tempo, se Jesus mandasse ir, não mandava voltar não. Inclusive tem uma palavra, eu acredito que é do Padre Vieira. Os irmãos, por favor, me permitam citar, porque é algo importante. Ele, falando sobre a parábola do semeador, o Sermão da Montanha, o Senhor diz, o semeador saiu. E o Padre Antônio Vieira então diz, olha, observem que ele diz saiu, não diz que voltou. Então, ele explicava, está escrito que é para sair, mas não garante o seu retorno. Eu achei isso muito interessante. Mas há uma agenda quanto à volta do missionário. O missionário pode voltar por muitas razões. Eu vou citar apenas duas, dado o nosso tempo. Primeiro, razões de enfermidade. Alguns missionários retornaram ao Brasil porque ou ele ou a sua família, sua esposa ou filhos estavam enfermos. Então, para cuidar desses meninos ou da sua esposa no estrangeiro, é muito mais difícil do que trazer para o Brasil, então foi necessário. Segundo, a missionária Cláudia, ela diz que houve uma perseguição, levantou-se uma guerra, então a igreja a retornou para o Brasil. Mas pode acontecer de um missionário entender que o tempo dele lá naquele local encerrou-se. Orientação do Espírito Santo. Vejam que o apóstolo Paulo, ele estava num lugar e ele dizia, fomos orientados pelo Espírito Santo para sair daqui e ir para outro lugar. Então o Espírito Santo é quem guia. E quando acontece isso, é preciso ter uma agenda em relação à volta do missionário. Se o missionário precisa voltar, precisamos também considerar isso e preparar uma agenda para o seu retorno. Lembro-me de uma história verídica que aconteceu de um missionário que passou 40 anos pregando a mensagem do Senhor em um lugar estranho. Quando do seu retorno, ele foi recebido por ninguém no aeroporto. Qual não foi a tristeza daquele missionário ao saber que a igreja o havia esquecido?
e que ele estava fazendo a obra do Senhor quase como um autônomo. Isso não é bom, isso não é bom. Lembre-se que quando do retorno de uma cadela da Lua, e ela veio numa missão espacial, ela foi recebida no aeroporto por centenas de milhares de pessoas. Então é preciso que o missionário também tenha um tratamento diferenciado, especial. Ele está abrindo mão de muitas coisas, e eu digo para vocês, a honra do missionário não está nos valores que ele tem. A honra de um missionário está em ganhar alma servindo ao Senhor e também o amor da igreja, o carinho da igreja. Então, esse subtópico 2 é muito importante. Vamos aqui, meu querido Adonias. A sinopse do segundo tópico diz: o cuidado missionário envolve todas as esferas possíveis de uma família enviada para uma nova realidade transcultural. Então, todas as esferas. Esferas emocional, esfera física, esfera espiritual. Assim estaremos cobrindo todas as necessidades de uma pessoa. Vamos, por fim, ao terceiro tópico. Hoje me parece que aqui, minha querida irmã, só vai ser mesmo falar e... Quer dizer, eu sou missionário também, né? Porque eu estou pregando para vocês, estou pré-lecionando. Aí, antigamente, tinha um negócio de um cafezinho aqui. Agora tem cappuccino. Ixi, tem cappuccino, é? Aqui, ó. Quem não chora não mama. Oh, glória. Jesus é bom. Eu só tenho a visita ilustre aqui, ó. É isso, já falei, sim. Nosso irmão Delvi e a nossa irmã Andréia. Lins, é o lindo Lins. Ah, é Lins, é? Edson Lins. Ah, Edson Lins. Deus abençoe. Olha aí. Oh, glória. Oh, que bênção. Obrigado. Tá certo. Olha aí, uma pausa especial. Muito obrigado. Quero mandar um grande beijo para minha esposa, Lucinha. Um grande beijo para minha esposa, Lucinha, e também para minha filha linda, Karen. Olha, Adonias, quero mandar um grande abraço também, e eu quero que você recorte depois isso aqui, porque foi uma promessa que eu fiz, tá certo? Quero mandar um grande abraço do fundo do meu coração a todos os vocacionados, meus queridos alunos. Que Deus abençoe a todos vocês. É uma grande honra e alegria estar ensinando para vocês, não apenas um aprendizado, mas o Espírito que o Senhor tem me concedido, eu compartilho com cada um de vocês. Um grande abraço ao pastor Valdomiro, o diretor do Vocacionados, e também ao querido pastor Ney. Oh, meu querido, que Deus te abençoe. E tem o irmão dele também, Ramiel. Eita, nome glorioso. Ramiel, amo vocês. Que Deus abençoe abundantemente em Cristo Jesus. Tá certo? Então vamos lá. Vamos ao terceiro tópico, maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Tá certo, pastor? Eu entendo que é minha responsabilidade como igreja. Eu entendo que a minha igreja tem enriquecido em muitas coisas, tem reformado, tem comprado novo som, tem feito muita coisa. Porém, eu não tenho investido em missões como deveria. O que é que eu posso fazer? Primeiro, comunicação. Comunique. Ah, mas o missionário não me mandou nada. Procure o e-mail dele. Manda um e-mail para ele. Dear Missionário. Querido missionário, estou enviando esta correspondência em nome da igreja tal para perquiri-lo, para perguntar-lhe se precisa de alguma coisa. Nós não temos muito, mas daquilo que pudermos ajudar, estaremos à sua disposição. Firme na rocha. Estamos orando por você para que o Senhor ele possa fazer algo maravilhoso na sua vida. Deus abençoe a ti e a sua família, tá bom? E aí, amém. Pronto. Já está fazendo uma boa parte da comunicação. Mas a comunicação das necessidades não é apenas comunicar, mas é comungar. É estar preocupado e se houver uma necessidade que a igreja possa suprir, então você pode. Olha, manda aí o seu Pix. Estou mandando Pix
Em nome da igreja, para te ajudar, alguém pode ter a falsa ideia de que os missionários hoje estão em abundância. Não. O verdadeiro missionário, tudo o que ele recebe é para a sua provisão básica e ele investe sempre na igreja. O missionário, se ele tiver um pouco mais sobrando, ao invés de comprar um carro bacana e tal, sabe o que ele faz? Ele vai para ver se consegue abrir uma outra congregação. Ele paga o aluguel adiantado, ele compra um som, ele compra cadeiras, ele faz de tudo para que a obra do Senhor ela possa se desenvolver. Então comunique as necessidades dos missionários. Doar para suprir necessidades está também dentro do escopo do primeiro subtópico. Essa comunicação também envolve doação. E por fim, o terceiro subtópico, orar e jejuar pela causa. A igreja primitiva, ela orava e jejuava, e o Senhor, pelo seu Espírito, falava. A igreja deste presente século também, eu já disse a vocês, precisamos estar em oração e em jejum, para que a vontade de Deus, que é boa, é perfeita, é agradável, ela possa se concretizar. E é através do jejum e da oração que isso acontece. Eu sei que o jejum, para propósito, ele está em desuso. A maioria das pessoas, dos crentes em si, eles não jejuam, porque talvez achem que um pouquinho de oração já está suficiente. Mas o nosso Senhor, ele disse, orai e jejuai. Ele disse também, esse tipo de casta não sai a não ser com jejum e oração. Então vejam o poder de um homem, de uma mulher que jejua. E nesse caso é para o Senhor guiar as missões dele na terra. Nós vivemos num mundo em que as guerras, as ameaças de guerra, a Guerra Fria, as mortandades, principalmente de crianças e adolescentes. Olha, as drogas estão imperando. Nos Estados Unidos está havendo uma grave crise de opioides. Muitos jovens morrendo, perdendo a sua vida por overdoses. Na América Latina, também a maconha, o crack, a K9, tanta coisa que está acontecendo. E a igreja precisa estar em oração e jejum exatamente para combater o reino das trevas e para que a vontade do Senhor, repito, seja cumprida. Vamos então finalizar esta lição em grande estilo. Sinopse do capítulo 3, ou do tópico 3. É preciso comunicar as necessidades dos missionários, elaborar campanhas de auxílio e oração para os que foram enviados. Ore pelos missionários. Mantenha os missionários. Comunique com os missionários. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Olha, não perca a próxima lição. A próxima lição também é muito importante, a responsabilidade da igreja com os missionários. Veja que a próxima lição, ela é tirada de um subtópico desta lição. Veja como eu falava com o pastor Itamar, veja como a nossa lição, ela é específica a respeito de missões. Que Deus abençoe, viu? A todo o corpo didático, redatorial, de conteúdo também, da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E até a próxima lição. Que Deus abençoe a todos. Vai aí comunicando com a gente aí através do chat. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.